Fala pessoal, almoço com TF no ar, hoje com cara de café da manhã com TF, entrando um pouco mais cedo e sem notificações, para a gente falar do assunto que é aquele mais comentado a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas, que é, no caso, termos da negociação com John Textor. Botafogo recebendo, neste primeiro ano, 150 milhões de reais em relação ao empresário norte-americano, vários pontos que foram colocados. Alguns conselheiros reclamando publicamente, pessoas da política do Botafogo não gostaram, coisa e tal. Mas, olha, analisando termo por termo, li aqui, eu não vi nada demais. São casos que eu acho que o Botafogo realmente está resguardando a sua instituição, colocando metas de aportes para o futebol. Você terá que ter uma folha salarial digna, para um clube brigar por alguma coisa. Gastar muito com futebol não é sinônimo de você ser campeão. E como que você vai colocar, tô vendo muitas reclamações de que, a gente não vai ter uma meta de títulos em 3 anos. Como que você vai saber que gastando muito você será campeão? Não tem como, gente. O Grêmio tinha uma folha de 15 milhões de reais e caiu para a Série B. Você não tem como prever se gastando muito ou gastando pouco, você poderá ser campeão ou não de qualquer competição. Fortaleza, com uma folha de 3 milhões de reais, chegou à Copa Libertadores, fez um grande campeonato brasileiro por causa de um trabalho muito bom do técnico Vojvoda. O caso do América Mineiro também, com uma folha baixíssima, chegou à Libertadores. O Botafogo não tinha a maior folha da Série B, subiu à frente do Vasco, que tinha a grande folha e ficou em 10º lugar, atrás de equipes que gastavam nem 1 milhão de reais por mês nesta competição. Então você não tem, o investimento tem que ser igual do Flamengo, igual do Palmeiras. Isso não quer dizer que você será campeão. Você tem que ser, sim, o trabalho hoje do Botafogo, esse novo Botafogo do John Textor, será principalmente para o clube passar a ser estável financeiramente. Salários em dia, você investir na base, você investir no futebol profissional, que é o trabalho que o Textor está fazendo. Vou ler aqui alguns pontos que serão analisados agora, na próxima quinta-feira, dia 13, pelos sócios do Botafogo. A Eagles Holding, ela terá a aquisição definitiva do Botafogo. É algo bastante importante, que você não terá um período de concessão, e sim será algo definitivo. O John Textor será o dono ad eterno do Alvinegro. E o Botafogo continuará com 90% das ações e 10% delas ficarão com o Botafogo de Futebol Regatas. Os valores de aquisição, captação inicial do Conselho Deliberativo era entre 400 e 500 milhões. A Eagles Holding, ela vai pagar 400 milhões de reais, sendo que 50 milhões diretamente ao Botafogo, imediatamente no caso, e 350 milhões através de aportes na Botafogo SA. Isso também é importante, os valores serão pagos, no caso nesse ano, esses 50 milhões serão aportados assim que o Conselho Deliberativo você tiver a aprovação no negócio, então vai ser aprovado ainda dentro do Botafogo de Futebol Regatas. Isso tem muita gente falando, são 350 milhões. Não, gente, não são 350, são 400 milhões. Mas 350, eles entrarão já no Botafogo de Futebol Regatas, ainda sem ser o Botafogo SAF, porque demorará ainda uns 60 dias para que o contrato final seja assinado. Os procedimentos que aconteceram essa semana, contrato vinculante, a Assembleia do Conselho Deliberativo e votação dos sócios proprietários na sexta-feira, entre hoje e na próxima sexta-feira. Esses serão os 3 passos. Tendo a aprovação no Conselho Deliberativo, o John Textor dará 50 milhões de reais para o Botafogo. Isso servirá para quê, TF? Primeiramente, para pagar o que você deve ainda em relação ao ano de 2021, salários que estão em abertos, a parte de 13º, férias, vai colocar as contas em dia. Não tem a previsão de quantos milhões de reais serão gastos. E a outra parte para você começar a montar um time visando a temporada 2022. Você vai poder aumentar a sua folha salarial, terá garantia até a entrada do Textor de que o Botafogo terá condições de fazer contratações. Isso dá para você investir no Oyama, dá para você pagar, dá para você investir em algum outro jogador com mais qualidade, dá para você fazer movimentações no mercado com esses 50 milhões. E a partir do momento que a assinatura estiver concluída, o Textor vai investir mais 100 milhões, isso para até o final da temporada 2022. Então esse é um ponto importantíssimo. Tinha algumas metas que isso criou uma polêmica do caramba, né? Quando o Conselho Deliberativo fez a aprovação de Botafogo, tinha que ser vice-campeão de não sei o quê, quarto de não sei o quê. Isso, todo mundo que era de mercado falava, gente, isso é impossível. Você colocar algum investidor dentro dessas regras, isso não tem como ser cumprido. E realmente isso foi retirado. O John Textor, ele terá a obrigação,
vou pegar aqui o termo certinho, a cláusula em relação ao orçamento mínimo da Botafogo SAF do 1º ao 7º ano, com investimento mínimo em folha profissional de futebol compatíveis com as melhores práticas da Série A do Campeonato Brasileiro, reajustável anualmente pela variação positiva do IPCA-A com ou positiva de 50% da receita bruta do ano anterior. Exemplificando, colocar aqui a grosso modo, tá? A folha do Botafogo esse ano seria de 5 milhões, falado pelo próprio presidente. O Textor deve colocar uma folha 50% acima desses 5 milhões. Deve ser a folha do Botafogo neste ano, entre 7 e 7,5 milhões de reais. Nós teríamos uma folha de 5, dá para uma folha 2,5 milhões maior. Dá para o Botafogo montar um time bem interessante, um time ali para brigar por competições internacionais. Aí eu faço a pergunta para quem possa ser contra. O Botafogo iria brigar por quê? Pelo quê? Se não virasse empresa, se não tivesse a aquisição do John Textor. Se façam essa pergunta, mas tem outro... Se tiver alguma proposta, tem que chegar nas mãos da XP. Tem lá, tem uma proposta boa. Chegue na mão da XP, XP vai fazer o investimento. Se tiver alguma mais do que isso, vai fechar. Se não, não tem nada. Tem que estar nas mãos da XP. Tá no contrato, tem que estar nas mãos da XP. Outro ponto que é importante, que ele tem a obrigação de montar times competitivos, isso é muito bom. E assim, as condições do pagamento de 50 milhões de reais imediatamente seria um adiantamento dos 400 milhões e depois ele colocaria o restante ano após ano, em 36 meses entrariam os outros 350 milhões. É um contrato bom, é um contrato que vai colocar o Botafogo no jogo. Continuo falando, quinta-feira, quem puder ir, quem estiver bem de saúde, quem estiver com condições, tem que comparecer a General Severiano. Não para agredir ninguém, não para fazer nada disso, não é isso que é para acontecer, mas para mostrar do lado de quem que o torcedor está. O torcedor está do lado do profissionalismo, da venda, da ruptura com a velha política. Espero que essa última reunião de quinta-feira, da próxima quinta-feira dos conselheiros, e depois a votação da sexta, seja apenas para a escolha, uma piscina de General Severiano, qual cloro comprar. Não tem mais, tem que acabar qualquer tipo de ligação com a velha política do clube. Agora é pensar no futuro. John Textor, ele será o dono da carteira, ele tem investimento mínimo, gente, investimento mínimo. Se ele quiser investir mais do que isso, aí é com ele. O contrato é bem bacana, com certeza eu não vou colocar aqui, mas eu tenho fé que tudo vai dar certo. E a gente tem que torcer que tudo seja bem feito nessa semana. Contrato vinculante pode ser assinado hoje ou amanhã, até mesmo no domingo, tudo andando bem certinho. E na próxima semana as coisas acontecerão de maneira mais forte. Com certeza teremos muitas falações nessa semana. Vamos ter muita gente falando, mas espero que o bem do Botafogo sempre seja maior do que qualquer coisa. É isso, deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem, mandem esses vídeos em seus grupos do WhatsApp. Mandem esse vídeo e os outros em seus grupos do WhatsApp. Valeu, tchau, tchau e fui. Fogo neles, valeu.